Shalom, shalom, irmãos, irmãs, a todos que nos acompanham, né, nesse canal, aos que já estão conosco há algum tempo, mas aqueles que estão nos acompanhando há pouco tempo, eu agradeço pela presença de vocês aqui e todos aprendemos juntos, né? Hoje é o 17º dia dessa caminhada de Techuvá, de 40 dias. Estamos cada vez mais perto, né, do mês 7, o mês aí que nós temos a celebração das trombetas, nós temos aí o Yom Kippur e depois a festa das tendas, tabernáculos ou Yom Sukkot. Nós estamos então trazendo algumas mensagens com relação a esse processo de Techuvá. Se você caiu pela primeira vez nesse vídeo, nós estamos aí trazendo conteúdos desde o segundo dia, desde a contagem do dia 2. Então eu convido vocês a acessar a playlist e assistir a todos os vídeos, ok? Não é uma continuação, né? Geralmente são mensagens isoladas, mas é importante, né? Fazer esse acompanhamento desde o princípio. Hoje nós vamos contar uma história, a história de Zaqueu. Talvez a história de Zaqueu, talvez não, com toda certeza, né? É a minha e a tua história. Todos nós fomos um tipo de Zaqueu. Não como coletores de impostos, mas com um passado, né? Um passado que carregado de sujeira, de coisas que entristeciam ao pai. Então nós vamos entender um pouquinho na história de Zaqueu sobre a Techuvá. Vamos ler então aqui na King James Fiel, Lucas 19, aqui diz, Zaqueu o publicano. E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. Eu vou ler o comentário da Bíblia aqui que diz: em hebraico literal, o nome Zaqueu significa o justo. Então eu peguei aqui, né, no Strong, ó. A raiz primitiva é Zaká, que quer dizer ser transluzente, ser limpo, ser puro, ser claro, ser justificado, tá? Tornar-se limpo, purificar-se. Olha que interessante. A essência do nosso nome, ela diz aquilo que Deus nos formou para ser, né? Por exemplo, Zaqueu, justo, limpo, mas no que ele se tornou, né? Uma pessoa que extorquia, ele cobrava além do que precisava, né? Do que o governo, né? O Roma ali, ele taxava, né, os habitantes ali de Jerusalém, e ele colocava uma sobretaxa ainda, né, ou seja, ele roubava, ele extorquia, né, então ele estava indo na contramão daquele destino, daquele propósito que estava no seu próprio nome, né, que era ser um homem justo, puro, limpo. Isso é muito profundo, é muito profundo. Né? Muitas vezes a gente acha que os nossos pais escolheram o nosso nome, mas sempre tem o dedo de Deus em tudo, né? Sempre tem. O meu nome, né, Annelise, ele tem um sentido de ser agraciada de Deus, agraciada. E eu sou grata a Deus porque me fez entender a tempo, né? A tempo. De qual a minha verdadeira identidade? Qual era o meu propósito nesse mundo? Fazer por onde o meu nome, né? Ser agraciada de Deus. Aleluia por isso. Então aqui o comentarista diz, né, que significa o justo. Ele não era apenas um cobrador de impostos,
mas uma espécie de gerente geral de arrecadações, cargo esse mencionado só nessa passagem em toda a Bíblia. Então ele era o chefe, né, entre os publicanos. Jericó ficava na fronteira com a Transjordânia, Pérea, uma região próspera nessa época, e Zaqueu ganhava uma porcentagem sobre o trabalho de todos os demais publicanos do distrito. Zaqueu é um exemplo de que o impossível ao ser humano é possível a Deus. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. Então, o primeiro aspecto que eu vejo aí é essa intenção de querer conhecer Jesus. Eu tenho repetidamente falado que techuvá sem Cristo não é techuvá, esqueça. Se Cristo não está ali, não é só um ritual. Não há uma transformação verdadeira, tá? Então, aqui começa a transformação de Zaqueu. Querer conhecer a Cristo, esse desejo, né? Essa primeira chama, essa pequena semente que foi plantada ali, de querer conhecer a Cristo. E veja bem que querer conhecer a Cristo exige ação. Não é algo passivo, não é algo que alguém vai fazer por você. Não. Alguém pode te ajudar, alguém pode te auxiliar, que é como eu estou fazendo aqui com vocês. Mas a ação mesmo, o querer essa transformação é de cada um. Então aqui diz, né, ele procurava ver quem era Jesus e não conseguia. Então o que ele fez? Veja bem, ele correu adiante daquela multidão que vinha vindo. Ele correu. Isso é ação, né? O verbo correr. Correr é ação. Correu adiante, subiu, também outro verbo de ação. Subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. Então havia um desejo no coração de Zaqueu. E esse desejo não surgiu de repente. Ele provavelmente ele estava vendo esse movimento de Jesus há algum tempo, né? Ouvindo falar dos seus milagres, e isso foi trazendo um desejo de conhecer, né? Então, uma curiosidade para ver Jesus muito diferente da inveja e maldade de Herodes, ou da incredulidade de muitas pessoas da multidão, e eu até vou incluir aqui a questão da provisão que Cristo trazia, né? Que ele multiplicava o pão, o peixe, né? Os pães, os peixes, então muitos por interesse o seguiam, né? Era a mesma disposição e perseverança do cego, Lucas 18:41. Zaqueu subiu numa árvore robusta, de tronco curto, mas com longos e fortes galhos. Normalmente atingia 10 metros de altura. Amós 7:14. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. É óbvio que Cristo já sabia que Zaqueu estava ali, né? Ele sabia. E ele diz: convém que eu venha a pousar em sua casa hoje. Embora Zaqueu sentisse um desejo irresistível de conhecer Jesus, de fato Jesus já sabia quem era ele. A frase usada por Jesus no original não é apenas uma simples solicitação de pouso ou hospedagem, mas uma expressão enfática. Jesus entendia sua visita a Zaqueu como parte da sua missão divina. Zaqueu respondeu com regozijo ao chamado do Senhor. Lucas faz 19 referências explícitas à alegria e ao gozo espiritual, assim como seu amigo Paulo em sua carta aos Filipenses. É muito tremendo isso, né? Imagina, Zaqueu, ele já era malquisto pelo povo, né? Porque, imagina, ele era um ladrão, não tem outra palavra, né? Ele extorquia o dinheiro do povo, o povo já vivia às vezes de forma tão miserável, né? E ele imaginava, né? Nunca que Jesus vai olhar para mim, nunca que Jesus vai, né? Eu, um pecador,
porque ele sabia que ele era um pecador, ele sabia, todos nós sabemos que estamos andando em um caminho errado, nós sabemos. Quem diz que não sabe, mente, tá? Porque o Espírito Santo, ele vai, né, trazendo esse incômodo, essa consciência do pecado em nós. E apressando-se, ele desceu e recebeu com júbilo. Veja que todos esses verbos, né? Apressando-se, desceu, recebeu, tudo é atitude ativa, né? De alguém que o coração queimou ali naquele momento. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. Os julgadores de plantão. Que nós não sejamos essa parte da multidão, irmãos. Os julgadores de plantão. Então, para a maior parte da multidão era mais fácil louvar a Deus pelo milagre da cura do cego Bartimeu do que se regozijar pelo milagre ainda maior da conversão de um rico avarento e pecador como Zaqueu. E levantando-se, outra vez um verbo ativo, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, olha como a techuvá dele é como um tsunami, né? Veio com tudo. É impressionante. Ele desce, ele tem essa. Primeiro ele sobe, né? Depois ele desce apressadamente pelo convite de Cristo e ele não hesita. Né, naquilo que ele estava sentindo, ele aceitou, ele recebeu isso. E ele diz, né, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadruplicado. Então veja que não basta se arrepender, né? Quando nós temos uma ofensa contra o próximo, né? Quando nós fizemos algum tipo de mal que eu possa restituir ao próximo, só um minuto. Então a restituição ela tem que ser feita, tá? Então não basta eu chegar diante de Deus, me arrepender, né? Porque o pecado, irmãos, isso é uma coisa que a gente tem que entender. O que é o pecado? É aquilo que eu transgredi, é aquilo que é algo que eu fiz contrário à Torá de Deus, né? As ordenanças de Deus. Então, aquele pecado, o pecado é mais fácil da gente entender, né? Aquilo que eu cometi tem nome. Não é algo que nem tu vai na farmácia e tu pega um remédio genérico. E mesmo o genérico, mesmo o remédio genérico, ele tem o nome da substância. Ele não tem um nome de indústria, um nome de venda, mas ele tem um nome da química. Tem um nome. Então, todo pecado tem nome. Qual era o pecado de Zaqueu? Qual era o maior pecado de Zaqueu? Ele era um ladrão. Ele extorquia as pessoas. Então, ele confessa isso diante de Jesus ao dizer, né? Eu vou restituir aqueles que eu defraudei, eu vou restituir, né? Metade dos meus bens ele ia dar aos pobres e alguma coisa que eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação eu restituo 4 vezes mais. Então, quando você for fazer a sua confissão, porque é necessário fazer a confissão dos pecados, tá? Você vai dar nome ao seu pecado. Não adianta dizer, Senhor, perdoa pelos meus pecados. Deus está lá, tá? Quais? Deus sabe. Mas Ele quer que você, pela sua boca, diga, sabe? Diga, porque o fato de dizer, você está declarando que aqueles pecados, né? Você está trazendo à luz aqueles pecados, enumerando os seus pecados. Então, como Zaqueu disse aqui,
O pecado não pode ser genérico, ele é específico. Pecados são específicos. Ah, eu sou um ladrão, eu sou um adúltero, eu sou um fornicador, eu sou um trapaceiro, eu sou um assassino. Tem nome. Então não esqueça, ao confessar os seus pecados, não esqueça de nominar. Revele que pecados são esses. Traz à luz esses pecados. E existem pecados que são ocultos, a própria palavra diz, né? Traz à minha memória pecados que são ocultos. Os meus pecados ocultos. E às vezes esses pecados ocultos são pecados que estão na nossa raiz genealógica. Por mais que muitos não acreditem, sim, tá? E eu vou mostrar para vocês, depois a gente volta aqui em Zaqueu, tá? Levítico 26:40. Muitos que se dizem crer na Torá negam esse versículo e dizem que isso não é mais válido. Ao mesmo tempo que creem que não existe velho e nem novo, existe uma palavra, que é a palavra de Deus, tá? Entendam isso. O sistema religioso, eu acredito que isso sempre tem a mãozinha, né? As astutas ciladas do inimigo para confundir e para, sabe, aquele facilitar a vida do crente, né? Até que ponto facilita? Não entendendo que tudo é uma coisa só, tá? Então aqui, Levítico 26:40 diz, se eles confessarem, depois vocês leiam todo o contexto, tá? Se eles confessarem a sua iniquidade. O que é iniquidade? A palavra para iniquidade, inclusive, é avon, tá? Iniquidade é uma repetição de pecados. É um pecado que já se tornou parte da tua vida, tá? Assim como comer todos os dias, tomar banho todos os dias, isso é iniquidade. Não é um pecado que você cometeu uma vez na vida, não. Tá? Então, se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, vocês acham que a palavra é mentirosa? Vocês acham que isso que está escrito aqui não é válido mais? Então, aqui está dizendo que tem que confessar as suas iniquidades e a iniquidade dos seus pais. Se você conhece quais são, porque às vezes a gente conhece alguma coisa da história dos nossos antepassados. Ô pai, me perdoa pela... Meus antepassados, eles foram participantes, vamos supor, da né? Tem que falar assim, meus antepassados praticaram bruxaria, né? Meus antepassados foram ladrões. Quantos antepassados, principalmente, né? E tem regiões assim do Brasil, vamos supor, mais no Nordeste, Norte, que matavam famílias inteiras para tomar posse de terras. Quantos? Esse sangue desses inocentes clama. Lembra? Que o sangue do inocente Abel clama desde a terra. Todo sangue inocente derramado clama. Clama. E isso, não pensa que a pessoa morreu e morreu junto com ela. Não, não. Por isso que se você sabe quais pecados são, confesse. Você foi levantado, Deus te levantou na tua geração para quebrar, romper essas iniquidades. Para que as maldições sejam terminadas e para que hajam bênçãos a partir de você. Isso é real, não dá para negar.
tá? Então, se eles confessarem a sua iniquidade, a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que eles transgrediram contra mim e que andaram em oposição a mim. Amém? E se você não sabe que pecados são esses, peça ao Espírito Santo, isso já aconteceu comigo. Eu sei muito pouco dos meus antepassados, muito pouco. Mas o Espírito Santo foi trazendo para mim, inclusive a questão da maçonaria, em questões de feitiçaria. O Espírito Santo trouxe essas revelações. Eu já testemunhei aqui em outro vídeo que foi essa época, bem essa época, mais próximo de Yom Kippur, eu estava orando e clamando a Deus que me revelasse os pecados dos meus antepassados. Eu estava clamando por isso. E certo dia eu estava cozinhando e quando eu olho para o chão, tinha sangue nos meus pés. Sangue. Eu levei um susto. Um susto. Eu estava de chinelo de dedo. Eu levei um susto. Eu achei que eu tinha me cortado ou que eu estava tendo um sangramento, né? Eu me olhei, não tinha nada, não tinha corte, eu não tinha nada. Mas tinha uma poça de sangue embaixo dos meus pés. Aí eu entendi o que o Espírito Santo estava me falando. Crimes de sangue, derramamento de sangue inocente. E isso traz como consequência fracasso financeiro, miséria. Tem muitas consequências. Então a gente precisa confessar as nossas iniquidades, primeiramente, né, que são os pecados pessoais. Mas as iniquidades, né, dos seus pais. O que é pais? Pais é antepassados. Não é só o pai, a mãe, não, antepassados. Com as suas transgressões, com as suas iniquidades. E também a questão de haver oposição a Deus. Antepassados que foram ateus. A questão, para mim, que foi revelada, da parte do meu pai é de ascendência alemã. Alemã. E eu sabia que tinha uma raiz do nazismo. Eu sabia. Eu já desconfiava e Deus confirmou isso para mim. Então eu tive que confessar esses pecados também. Então, é muito mais, vai muito mais além do que a nossa vã imaginação, percepção possa chegar. Por isso que só o Espírito Santo pode trazer para nós. Só ele, só ela. Aruach HaKodesh. Amém? Vamos voltar lá para... Já estamos aí em 23 minutos. Espera aí. Deixa eu voltar lá para Zaqueu. Então, a restituição. Então, além de confessar, se você causou dano ao próximo, dano financeiro, qualquer tipo de dano, né? Você tem que se consertar com o próximo, tá? Tem que se consertar. Tem que haver esse conserto. Amém? E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Então, né, quando ele fez todo esse processo, né, Jesus fala: hoje veio a salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Eu espero ter ajudado a vocês a mais um entendimento sobre o que é Techuvá.
Quando nós temos pecados, que nós pecamos diretamente contra Deus, é entre Deus e você. Entre Deus e você, lá no oculto do teu quarto, ninguém precisa saber. Agora, quando é com relação ao próximo, lembre-se de Zaqueu. Ele disse que ele iria se consertar com esse próximo que ele causou prejuízo. Amém? Então, dá um like, né? Um like, chique. Curta esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Shalom, shalom.